TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A Paranormal. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz, até ao dia em que a sua mulher e a filha são vítimas de um crime. Culpa, raiva e um sentimento de impotência levam-no ao fundo do poço, pondo em risco o seu emprego. Por sua vez, Angeline Lewis, licenciada em Economia, defronta-se com um grave problema, tendo que revelar o que tinha escondido até aí: a sua faculdade extrasensorial. Refeita de um passado de dores, a bela economista tem um encontro com o agente e o seu dom põe à vista um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. O que fazer? Como trabalhar os sentimentos que vão surgir a partir desse encontro? Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça a continuarmos em nossa peregrinação evolutiva. Agradecemos uma vez mais ao Grupo Espírita Batuíra por nos permitir que possamos estar nesta casa de paz, de bênçãos, de luz, de claridade, revendo amigos queridos que aqui formamos ao longo desses 4 anos seguidos que aqui estamos vindo. Uma alegria poder rever amigos queridos e novamente estar na companhia de muitos espíritos, às quais nós somos eternamente gratos. E feliz também nos encontramos por poder fazer novas amizades nesta noite de luz. Nós estamos numa época, num mês especial para o Espiritismo. Agora, no dia 2 de abril, data de aniversário do nosso querido Chico, que foi um referencial de luz, de amor, de bondade, de mediunidade, de renúncia, de tolerância, de equilíbrio. Se ele estivesse em nossos meios, estaria completando 107 anos de puro amor e renúncia, sempre divulgando a nossa abençoada doutrina espírita. E agora, no dia 18 de abril, que estamos bem próximo, o Espiritismo está completando 160 anos com a publicação do Livro dos Espíritos. O tema que a casa nos propôs, o diálogo nesta noite, é Chico Xavier e Emmanuel, compromisso com Jesus. Quando o nosso querido Chico começou a sua lavra mediúnica, trazendo para todos nós o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, a partir dali, a obra do Chico, sob a direção espiritual de Emmanuel, seu benfeitor e seu amigo, ampliou sobremaneira o que Allan Kardec havia nos deixado. O Espiritismo não é apenas as obras de Allan Kardec. Allan Kardec é a nossa base. Allan Kardec é o nosso referencial. Só que ele disse o que o século XIX e o princípio do século XX comportava. Ele não podia trazer, por exemplo, a respeito de cidades no mundo espiritual. Ele não pôde trazer pormenores de como é que funciona a lei da reencarnação. Ele não pôde trazer pormenores de como é que funciona a vida social de um espírito que esteja sem o corpo físico, mas que continua a sua jornada evolutiva. Coube ao Chico, encarnado, e a Emmanuel, dirigindo todo o trabalho no lado espiritual, ampliar para todos nós a visão grandiosa que Allan Kardec nos deixou. Ao ponto de nós conseguirmos
no dia de hoje, compreender o mundo espiritual com uma facilidade maior. Compreender a reencarnação de uma maneira melhor. Quando nós começamos a notar aqueles livros como Paulo e Estevão, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, nós vemos que aqueles personagens mostram para todos nós um pouquinho do que nós passamos no dia a dia. Quem de nós não carrega dificuldades? Quem de nós não carrega problemas? Quem de nós não carrega lutas íntimas, lutas em família, lutas no trabalho, ou conflitos de nós para nós mesmos? E quando nós vemos, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, é um bálsamo de encorajamento para que nós possamos continuar no dia a dia vencendo os obstáculos. Certa feita, um amigo espiritual nos disse: André, era mais fácil Paulo ter se transformado em Saulo do que Saulo ter se transformado em Paulo. E quando eu fui questionar o porquê daquela colocação, o amigo espiritual foi embora. E nós fomos recorrer ao extraordinário livro Paulo e Estevão, psicografado pelo nosso querido Chico, ditado por Emmanuel, e lá nós vamos ver que são personalidades opostas no caminho evolutivo. Tanto Paulo quanto Saulo, que é a transformação de um para o outro, ambos têm um coração generoso. Só que eles são ferrenhos em seu posicionamento. Saulo defendia uma pureza doutrinária. Saulo defendia o judaísmo e seus costumes bárbaros da época. Na condição de Saulo, ele tinha o que o homem sonha: poder, fama, riqueza, status, e era respeitado e temido por onde ele passava. Só que quando ele se depara com a mensagem de Jesus, ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, mas quando ele se depara com a mensagem divina, ele vê que aquilo poderia ser um grande entrave para o judaísmo. E ele começa toda uma campanha, levando até companheiros à desencarnação, que é o caso de Estevão, em nome da sua fé. E quando ele vai até Ananias, que havia convertido a sua noiva Abigail ao cristianismo, nas portas da cidade de Damasco ele cai da montaria. E a voz apenas lhe questiona: Saulo, por que me persegues? Aquela questão foi como se Saulo naquele momento apertasse o interruptor e a luz íntima para a compreensão do seu trabalho veio à tona. Todos nós temos um compromisso aqui na Terra. Por assim dizermos, todos nós somos missionários. Porque a concepção da palavra missionário é uma pessoa que tem um compromisso com algo. E nós temos compromissos, em primeiro lugar, conosco mesmo. Antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Se eu não souber me amar, eu não saberei amar ninguém. Se eu não souber perdoar as minhas fragilidades, se eu não souber perdoar os meus equívocos, eu não terei condições para perdoar o meu próximo. Por isso que a psicologia moderna fala muito do auto-amor, do auto-perdão, do autoconhecimento. Tudo que Sócrates já disse resumido com aquela máxima: conhece-te a ti mesmo? Cada um que aqui está se conhece? Às vezes a gente vive 60 anos ao lado de uma mulher e a mulher ao lado de um homem. Não é porque você está 60 anos do lado dela ou dele que você conhece ela ou ele.
Você conhece o gosto, o que gosta de se alimentar, o jeito que gosta de se vestir, mas não conhece muitas vezes os sonhos, os ideais, as motivações, e o que faz ela acordar todos os dias e procurar ser uma pessoa melhor. Então, se eu não começar a amar, eu não compreendo o que Jesus disse. Então, Jesus é questionado pelos doutores da lei. Qual o maior mandamento? E ele diz: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua vontade. E o teu próximo como a ti mesmo. Mas antes de eu amar a Deus, antes de eu amar o meu próximo, se eu não souber me amar, como eu irei amá-los? Então, o papel tem que ser invertido. Em primeiro lugar, amar e respeitar quem eu sou. Limitado, mas também com qualidades. Em evolução. Todos nós temos qualidades e defeitos a serem corrigidos. Por isso que aqui nos encontramos. Nós nos encontramos para, junto das lutas do dia a dia, melhorarmos. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não castiga ninguém, mas Deus também não é aquele pai moderno que passa a mão na cabeça do filho quando o filho erra. O perdão divino é nos dando uma nova oportunidade reencarnatória, um recomeço, com um novo corpo físico, com uma nova família, nova apenas os corpos novos, porque os integrantes de uma família muitas vezes são os mesmos de outrora, muitas vezes não. E Saulo tinha tudo isto, mas não se amava. Amava o que o posto de serviço lhe dava. É igual Jesus. Ame a Deus, ao teu próximo e depois a ti. Então, no primeiro momento é nos amar. Depois passarmos a amar o próximo. Só que quando Jesus diz ame o teu próximo, ele não diz ame o teu familiar apenas. Ame o teu amigo apenas. Ele diz que o grande desafio do amar é amar aqueles pelas quais não temos um relacionamento. É aqueles que nos inspiram desconfiança, discórdia, repulsa, porque Jesus questiona, que mérito tem se pegar a tua casa, fizer um lindo banquete, colocar tudo do bom e do melhor e chamar apenas os teus amigos? Faça isso também com aqueles que te inspiram desconfiança. É Jesus. Então o desafio do amor é um desafio constante. Por que o mundo ainda é doente, espiritualmente falando? Porque não tem amor. Então nós vemos o que a Síria está passando, nós vemos o que os países da África passam, falta de amor, não é de dinheiro. O mundo é muito rico. O mundo não falta dinheiro. O que o mundo falta é senso de solidariedade. O que o mundo falta é querermos ajudar os outros sem recompensa. É isso que falta no mundo. Então, o dia que o homem, o dia que a mulher for portador daquele amor universal, que consegue ver o seu semelhante, não apenas aqueles que compõem a nossa família, mas conseguirmos externar isto para fora, a nossa vida se tornará mais agradável. E quando, nas portas de Damasco, Saulo ouve a voz, por que me persegues? E ele apenas questiona quem sois? E a voz lhe indaga, por que me persegues? E ele torna a perguntar, quem sois? Até que a voz diz, Jesus de Nazaré. E quando ele tem aquela ânsia de querer conhecê-lo, o mestre nazareno, ele começa um dos maiores trabalhos cristãos que o mundo teve e tem até a atualidade. Paulo é muito mais reconhecido que Mateus, é muito mais reconhecido que André, é muito mais reconhecido que os 12 que caminhavam com Jesus.
e era altamente corajoso. Por onde ia, testemunhava o amor. Por onde ia, testemunhava a paz. Testemunhava o que o Evangelho nos convida a testemunharmos. E quando o amigo espiritual nos disse, era mais fácil ele ter se transformado de Paulo para Saulo do que de Saulo para Paulo, como a história nos narra, é porque ele deixou tudo que o homem poderia lhe dar no campo da matéria e ele passa a viver sem as regalias que ele tinha, sem as mordomias, ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, trabalhava como tecelão, não tinha aquela oportunidade de ser um doutor da lei como ele era, mas ele passou a ser uma pessoa extremamente feliz. O que isso quer mostrar para nós? Que felicidade não está nos bens que a matéria pode nos oferecer. Quantas não foram as encarnações que nós associávamos felicidade ao que o mundo pode nos oferecer materialmente? O que o mundo pode dar a cada um de nós? Comodidade, prazer. Isso o mundo nos dá, a matéria nos dá. Mas a matéria põe felicidade no coração de alguém que aqui está? Nós estamos vivendo numa época abençoada. A palestra, por exemplo, está sendo filmada. Mais dia, menos dia, vai para a internet, o mundo todo vai ter acesso. Hoje nós temos um aparelhinho que faz uma projeção. Talvez se há 20 anos atrás, 10 anos atrás, alguém dissesse que teria um aparelho que fazia essa projeção, até os mais otimistas duvidariam. Se alguém falasse para os companheiros, que muitos aqui já têm uma idade um pouco maior do que a minha, dissesse que um dia a gente teria um aparelhinho chamado telemóvel, muitos iriam dizer, tá louco. Isso daí nunca vai existir. Agora eu fico imaginando o que nós vamos ter daqui a 10 anos. O mundo vem progredindo, o mundo vem crescendo, o mundo vem aperfeiçoando. Agora, Jesus faz um convite especial e as obras do Chico, através dos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Batuíra, Meimei, Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, é tentar tocar o nosso coração. O mundo não vai mudar apenas em virmos ouvir uma palestra. O mundo não vai mudar só por lermos um bom livro ou por assistirmos a uma palestra. O mundo vai mudar quando nós tivermos consciência de que nós somos peças importantes nessa fase da nossa jornada evolutiva. Chico Xavier veio, fez a parte dele, voltou ao mundo espiritual. Batuíra veio, fez a parte dele, retornou ao mundo espiritual. A nossa veneranda veio, fez a parte dela, retornou. A nossa abençoada Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Jesus, todos os espíritos de luz. O que nós estamos fazendo para procurar ter um mundo mais em paz? Apenas levantando a bandeira, eu quero paz? A paz vai vir quando nós começarmos a ver o lado do outro. Nós vemos no nosso dia a dia o lado do outro? Nós nos colocamos no lugar do outro? E o perdão é um exemplo clássico. Quando os outros cometem algo comigo, eu não posso perdoar, porque ele cometeu uma grande atitude contra eu. Mas quando eu cometo algo contra os outros têm que me entender e têm que me perdoar. Ou aqui em Portugal a história é diferente? Porque se for, eu vou mudar aqui para Portugal. Apesar que aqui também está com problema de emprego, igual no Brasil, eu vou mudar para cá. Vou preparar um currículo, porque eles têm que nos perdoar. Porque a gente às vezes está em desequilíbrio, está passando por uma fase difícil. Mas quando sou eu
a história modifica. E o Chico, o maior livro que Chico Xavier deixou foi a sua vida. E o Chico se escondia por detrás dos espíritos. Muitas coisas eram do Chico. Ah, nosso Emmanuel, nosso doutor Bezerra. A humildade do Chico era tamanha. Os espíritas, e o Sr. Orlando é testemunha, o Chico não foi aceito no movimento espírita como é hoje, não. Diga-se de passagem, a gente vive numa hipocrisia, porque muitos que hoje falam bem porque o Chico está na mídia, porque até pouco tempo atrás criticava, não é, Sr. Orlando? E hoje aproveita o nome do Chico para se promoverem, para crescerem. O Chico tinha um coração que não cabia no peito. E as histórias simples dele nos mostram isso. Então nós vemos, por exemplo, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, uma das primeiras biografias que foi feita dele, pelo seu amigo Ramiro Gama, nós notamos que quando o Chico ainda era adolescente, Dona Cidália, o Chico, os irmãos do Chico, eles tinham uma horta. E ali tinha pé de alface, tinha tomate, tinha as hortaliças. E eles começaram a notar que a vizinha estava roubando. Estava tirando um pezinho aqui, um pezinho ali, e aquilo estava fazendo falta. Eles eram de uma família pobre, numerosa, e o salário apenas do pai do Chico e dos irmãos mais velhos do Chico não estava dando. E agora o que fazer? Aí Dona Cidália, segunda mãe do Chico, falou assim: olha, Chico, você tem visto a tua mãe, Maria João de Deus? Tenho, Dona Cidália, sempre que a minha mãe pode, está conosco, vem nos orientar, vem conversar conosco. Chico, expõe a situação que nós estamos passando. Porque a preocupação deles não era em chegar para a vizinha e dizer: olha, isto faz falta no final do mês. O intuito é sair daquela situação sem magoar o coração da vizinha. Olha a diferença. Eles não estavam preocupados apenas com o material. Eles também estavam preocupados em não arranjar um novo opositor. E assim foi. O Chico perguntou para a sua mãe, a mãe disse: é muito simples, Chico. Diga a Dona Cidália para dar a chave da horta para a vizinha, a chave da casa. E assim foi feito. Nunca mais roubaram nada. A vizinha, em vez de se sentir na obrigação de ali furtar alguma coisa, se sentia na obrigação de cuidar. Nunca mais desapareceu nada. Nós podemos sair das dificuldades que passamos do nosso dia sem criarmos problemas. Muitos problemas que nós passamos são criados por nós mesmos. Se nós respirássemos, tomássemos a água da paz, acalmássemos os nossos corações, quantas desavenças nós não evitaríamos? Como tem aquele bordão de uma música espírita no Brasil: por um minuto apenas. Por um minuto apenas nós poderíamos mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão do nosso lado. Por um minuto apenas nós poderíamos deixar de juntar problemas que juntamos. Vocês sabem o que é a água da paz? Alguém porventura tem a água da paz? É uma outra história do Chico também, muito curiosa, muito conhecida no meio espírita. Quando o Chico começou a sua jornada no espiritismo, a luta que era, as religiões predominantes da época criticavam, os seus dirigentes ao público e falava que o Chico estava doido, que aquele negócio de espíritos era uma ilusão. E o Chico sofria com aquilo tudo, até que um dia sua mãe diz a ele: meu filho, você precisa do remédio à água da paz. Mas o Chico, jovem, nem permitiu que a mãe dele terminasse para concluir onde estava a tal da água da paz. O Chico é de Pedro Leopoldo, próximo de Belo Horizonte. Foi até um caminhoneiro e disse assim: olha,
minha mãe indicou um remédio, a água da paz. Só que aqui em Pedro Leopoldo não vamos encontrar. Você poderia ver numa farmácia de manipulação, se você encontra em Belo Horizonte? E assim foi. O motorista gostava muito do Chico, andou de farmácia de manipulação em farmácia e não encontrou a água da paz. Chegou para o Chico muito triste e falou: ó, Chico, eu procurei em tudo, mas não tinha. O Chico ficou triste. Pensou: ah, minha mãe acho que se enganou. E os espíritos têm acesso ao nosso pensamento. Espíritos e encarnados com grande potencialidade mediúnica. Pensar perto do Chico era perigoso. E a gente já vai chegar lá. E aí o Chico tristinho, a mãe dele perguntou: meu filho, o que foi? Para ele não falar que a mãe dele às vezes se confundiu, falou: não, mamãe, é as dificuldades do dia a dia. Aí a mãe do Chico vira para ele e fala: meu filho, você acha que eu confundi o nome, ou que eu passei o nome errado? A mãe dele falou: mas Chico, você não esperou nem eu acabar de dizer. Chico diz: não, mãe, o motorista, o amigo foi, não encontrou, não achou. Será que não é um outro nome? Aí a mãe dele diz: meu filho, o remédio está dentro da sua casa. Natália, o dia que você estiver com raiva, o dia que você estiver querendo dizer algo para uma pessoa, pegue um copo de água, tome aquela água e a hora que a raiva passar, você engole. É verdade que no início a gente ficaria o dia inteiro com a boca cheia de água, mas é um bom começo. Como diz Emmanuel pelo Chico, a fala é igual uma flecha. Depois de lançada não adianta querer pedir perdão. Não adianta eu falar o que quero e depois falar assim: eu estou arrependido. Ou pior, não era o que eu queria. Aí vem Jesus e nos desmente falando: a tua boca fala o que está cheio teu coração. Então você queria dizer sim. É que não tinha coragem. É no momento da raiva que a gente conhece o outro. É no momento da raiva que a gente deixa aquele verniz da política, aquele verniz dos bons hábitos e falamos o que pensamos. É igual lá no Brasil agora, estamos passando por essa situação de muitos companheiros que tinham poder, políticos, empreiteiros, indo presos. E eles estão vendo que a justiça não era como antes, não está se corrompendo. Aí eles estão ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos presos. O que estão fazendo? Abrindo a boca. Delação premiada. Porque estão vendo que não adianta mais subornar promotor, subornar juiz, que eles não querem dinheiro. Então eles estão falando onde eles estavam metidos. Estão colocando mais políticos no meio, mais empresários no meio. E eu, como brasileiro, estou muito feliz de ver esta iniciativa de renovação moral num país tão abençoado ao ponto de ser proposto ser Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Chico era um perigo pensar perto dele. Quando meu pai chegou no espiritismo pela dor, pela mediunidade desequilibrada, por um processo obsessivo. E quando ele teve a oportunidade de chegar até uma casa espírita, depois que ele já foi em todo local, psicólogo, psiquiatra, médico, depois que tomou remédio, nada deu conta. Aí ele foi até um centro espírita. E o centro que ele participou em Itatiba, estado de São Paulo, o seu dirigente, que está encarnado até a atualidade, é um grande amigo do Chico, Antônio de Pádua, um dos personagens do livro Ave Cristo. E como o Antônio de Pádua organizava caravanas, ia de autocarro visitar o Chico mensalmente, numa das primeiras oportunidades que teve, o meu pai também foi.
partir de 1985. Chico já não estava com aquele vigor, mas estava bem, sua saúde ainda caminhava bem. E numa das vezes que o meu pai foi, meu pai ainda nem casado era, mas já conhecia minha mãe, eu e a minha irmã fazia apenas parte do sonho do futuro casal. Meu pai havia há pouco tempo sido promovido na agência bancária, chegando ao posto de gerente titular. Na altura não era informatizado como hoje, não tinha computador, não tinha tecnologia, era tudo na mão. Tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair do serviço. E o Chico vira para ele e fala assim: meu filho, você vai ter que estudar 2 horas por dia. O teu compromisso vai exigir isto: a oratória, o trabalho no centro espírita. O meu pai virou e falou assim: o Chico tá doido. Eu pensando em casar, aumentei minha carga horária devido à minha nova função no trabalho e vou ter que estudar 2 horas por dia? O Chico já não está bem da cabeça. Aí o Chico olha para ele com aquele olhar, fala assim: meu filho, eu não estou doido não, viu? Você trate de dormir menos e estudar mais. Se o problema é tempo, durma menos e estude mais. O tempo quem faz és tu. Sempre com aquele... Aí quando, por ser gerente, cada hora estava num local, aí meu pai foi contar para o Chico que ele havia sido promovido para Itapira, que foi a última cidade em que meu pai trabalhou antes de reformar. E quando meu pai chega para o Chico e fala assim: ah, Chico, eu vou mudar para Itapira. Chico fala: ah, meu filho, eu já sabia. E meu pai não havia falado nada para ele. Aí o Chico vira para ele e fala: você vai para uma cidade que eu também sou filho. Que o Chico recebeu o título de cidadania em Itapira. Itapira e mais de 100 cidades brasileiras. Que é a maior agremiação que uma Câmara, que lá nós chamamos prefeitura, pode oferecer, ou a Câmara dos Vereadores lá. Que é você reconhecer aquele cidadão como filho daquela cidade pelos atos que você tem envolvendo aquela cidade e aquela comunidade. E o Chico diz: meu filho, você vai iniciar uma etapa na tua vida que é a feição de uma rosa. O que você enxerga quando você vê a rosa? Não apenas o botão, também tem os espinhos, não é? No seu corpo, é. Os espinhos, meu filho, é as lutas. É as dificuldades, são os problemas, são os conflitos. Mas em momento algum, o espinho é mais bonito que o botão. Em momento algum, o espinho representa mais do que um lindo botão de rosas aberto e exalando o seu perfume, o seu aroma agradável. A vida de todos nós é igual a rosa. Só que o nosso problema é que na maioria das vezes nós valorizamos os espinhos e murchamos a flor. Se nós formos analisar, nós temos motivo para acordar sorrindo e dormir sorrindo, mas preferimos cultuar a dor. Quem está com a porta fechada não vai ser feliz, como dizia o Chico. Felicidade não entra em portas fechadas. A nossa porta está aberta à felicidade? Nós queremos ser felizes? A felicidade não vai ser porque eu venho no centro espírita, porque eu tomo passe, porque eu recebo água fluidificada. A felicidade é uma paz de espírito. É uma conquista pessoal e intransferível. O que eu posso legar num testamento a um filho? Uma casa, uma moradia, um carro, uma aplicação, uma poupança, uma conta bancária, uma conta corrente. Mas eu não posso legar para o meu filho, e ninguém pode legar para nós, conquistas e patrimônios do nosso espírito. O céu e o inferno é um estágio consciencial que nós passamos todos os dias. Estamos bem, hoje eu estou no céu.
Estou com aquelas dificuldades, com aquelas lutas. Hoje eu estou no inferno. O que nós queremos para nós? É o que o Chico nos ensina com a sua vida. É dando que se recebe. O que eu estou dando no meu dia a dia? O que eu estou ofertando no meu dia a dia? É igual um companheiro que chegou para o Chico. Muito rico, tinha muitos bens, muita influência, uma mulher que lhe completava, filhos que vinham para somar com aquela família, tinha de tudo no lado material, mas não tinha paz de espírito. Não era feliz. E ele vai até o Chico. Depois também de ter passado por todos os locais que falavam que ali ele podia encontrar a paz, a felicidade. E o Chico, com aquele olhar sereno, compassivo, terno, equilibrado, olha para o nosso irmão, ouve a sua narrativa e em poucas palavras lhe diz: tu não é feliz porque não faz ninguém feliz. O dia que você fizer o outro feliz, você será a pessoa mais feliz do mundo. Quem nós fazemos feliz? Muitos aqui é casado. São casados. Nós fazemos felizes ou feliz a nossa companheira. A companheira faz feliz o nosso companheiro. Muitos têm aquela ilusão: eu não faço porque eu não recebo. Olha que pensamento pobre. Eu não faço porque eu não recebo. Então você vai esperar a felicidade que não vai ser nessa encarnação. Porque quem está em condição de dar o primeiro passo é você. Sou eu, somos nós. Às vezes o outro não tem a mentalidade que nós estamos tendo. Às vezes o outro não está tendo a oportunidade que nós estamos tendo. Muitos podem falar: ah é? Eu? Renunciar e ele nada? E ela nada? É perdendo que se ganha. É perdendo que se ganha. Aos olhos do materialista ou do insensível vai dizer: que tolo esta ideia. É igual aquele companheiro, o sábio aponta para as estrelas. O prudente olha a direção em que está sendo apontado. Olha a estrela, contempla. O tolo olha para o dedo de quem está apontando. O sábio aponta o caminho. O companheiro que quer aprender, observa o alcance. Aquele que não quer nada com nada fica olhando para o dedo, para ver o que ele quer dizer com aquele dedo apontado para cima. Quem nós somos? Quem vai escolher somos nós. Quando eu sou orgulhoso, ninguém está prejudicando a André Luiz, ninguém está prejudicando ao Espiritismo, ninguém está prejudicando a Jesus Cristo, está prejudicando a sua própria economia espiritual. Quando nós falamos de transformação, não é para ter uma doutrina melhor, não é para ter uma família melhor, é para nós sermos melhores. Porque às vezes a gente fala, chega um familiar, a gente fala: eu não tenho paciência com esse familiar. Quantas pessoas que não têm paciência conosco? Porque às vezes o familiar problema é sempre o outro. Nós também somos problemáticos. Então às vezes a gente vai falar do nosso familiar, coloca um monte de adjetivos que ele possui. É isto, é aquilo. E nós, será que também não somos? Será que nós também não somos aqueles mesmos familiares que quando chegamos perto, os companheiros vão arranjando afazeres e de repente está só nós lá? E o dono da casa, para não ficar chato? Então está todo mundo conversando, a gente chega, um vai lavar a louça, o outro vai à casa de banho, o outro vai... Aí fica o anfitrião. E só fica por obrigação. Porque não tem como fugir. Então, se eu não fizer uma introspecção, se eu não fizer uma análise, pode reencarnar mais 20 Chico Xavier, que nós vamos continuar do mesmo jeito. Exemplos de amor nós tivemos e temos. De paz, de concórdia. E todos eles nos ensinaram a receber uma ofensa e a aprender que nós temos dois ouvidos, entra por um lado e sai pelo outro.
Queremos uma pessoa mais perseguida que Chico Xavier? Quanto mais o Chico era criticado, mais ele trabalhava. É igual um caso da tia Cida, uma grande companheira na cidade de Uberaba, fundadora do Hospital do Pênfego, a qual o Chico ajudava sempre com muito amor e com muito carinho, dando recursos àquele hospital, recursos que o Chico recebia de doações. Em determinada altura, tia Cida, uma companheira muito simples, pobre, a sua vida toda foi voltada para aquele hospital. Quantas foram as vezes que pegou o autocarro, foi para a cidade de São Paulo, para o viaduto do Chá, para as avenidas principais de São Paulo, pedir dinheiro na rua para manter o hospital. E em determinada altura as pessoas começaram a dizer, a tia Cida, ela está roubando. E ela ficou triste com aquilo. E ela foi até o Chico. Chico, o que eu faço? Eu estou dedicando 24 horas do meu dia para esse hospital. Além de eu não ter nada, o que eu não tenho ainda divido com quem tem menos do que eu. E estão dizendo que eu estou roubando. Chico disse, tia Cida, você tem 2 caminhos. Se você sair hoje do hospital, vão dizer que roubou tanto que não precisa mais. Aí o Chico disse, você me perdoa a expressão, tia Cida, mas se você ficar, vão dizer que a teta da vaca, tá tão boa que você não quer largar. Mas vão dizer que você está roubando, ficando ou saindo. Já que é para dizerem, e eu sei do seu caráter, da sua integridade, fique, minha filha, já que é para dizerem, que digam. Então os desafios, todos nós temos. Agora, se nós formos ligar para o que os outros falam, para o que os outros pensam, alguém vive? Alguém bota comida na casa de alguém aqui? Então a gente tem que estar tranquilo com a nossa consciência. Como no final da conversa o Chico disse para a tia Cida, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você dorme um sono tranquilo? Consciência tranquila? Sim, Chico. Continue. Então nós devemos aproveitar a nossa oportunidade. O maior ganhador com ela sou eu. Conseguindo minimizar os meus problemas morais e aumentando as minhas qualidades de virtudes. Aumentando a potencialidade genuína que todos nós temos dentro de nós. Como dizia Jesus, façais brilhar a luz que está em vossos corações. A nossa luz está sendo acesa? Pelo menos uma fumacinha? Não precisa ser muito grande. Só um pouquinho, para mostrar que tem alguma coisa ali. E nós queremos uma oportunidade melhor do que essa? Já pensou nós nesse momento na Síria? Porque às vezes a gente pega o nosso padrão aqui, o padrão europeu aqui de vida, mas a gente tem que sair daqui, da zona de conforto. Já pensou nós lá na China, trabalhando 16 horas por dia? Já pensou nós lá no Haiti, que eles pegam esse barro, faz um pãozinho e come? Então a gente tem que parar de reclamar um pouco, porque lá no Brasil reclamam muito, e aqui em Portugal? Reclama muito ou pouco? Então a gente tem que reclamar um pouco menos e fazer um pouco mais. Vida difícil é o que a gente está vendo na Venezuela agora. Um governo ditatorial, numa população pobre, lá é pobre. Muitos pensam que o Brasil é pobre, mas lá é pior. Não tem direito a nada. Já pensou nós lá no meio? Já pensou nós numa família materialista dos Estados Unidos, da América do Norte? Então a nossa oportunidade é valiosa. Por que às vezes nós damos esses choques de realidade? Para nós começarmos a cultuar a felicidade. Vermos que Deus está sendo tão generoso conosco,
dando-nos o entendimento, dando-nos uma casa abençoada como esta, uma casa que prima pelo estudo, que tem atividades assistenciais, que é um modelo para os padrões aqui de Portugal. Temos acesso fácil a livros bons e sérios. Então é momento de nós aproveitarmos, unirmos pelo mesmo ideal, um fortalecendo o outro, um completando o outro, que foi o que o nosso Chico levantou a bandeira a vida toda. A vida toda. Chegavam as pessoas falando mal muitas vezes do outro, o Chico sempre calado, o Chico sempre contido, sempre sereno, procurava sempre manter a paz de espírito. E se ele é um dos nossos modelos a ser seguido, certa feita um companheiro chegou para o meu pai e perguntou: Sérgio, por que na casa falam tanto do Chico? E o benfeitor da casa atende pelo pseudônimo de Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio disse assim ao meu pai para transmitir ao amigo: diga a ele que só de falarmos de Jesus, Jesus ainda é muito distante da nossa realidade. O Chico é uma ponte que nos liga a entendermos melhor o nosso governador espiritual do planeta Terra. Então o Chico é este apóstolo da bondade, este arauto da paz, que podia ter se perdido pela fama, pela riqueza, pelo egoísmo. Tudo que o Chico recebia, distribuía para as instituições. Quem vai conhecer o Grupo Espírita da Prece, a última casa que o Chico fundou, o salão é pouco menor que este daqui, com janelas grandes do seu lado, 2 casas de banho. Isso é a casa que o Chico tinha para atender os seus amigos. Sem qualquer frescura, sem qualquer regalia, e mostrando para todos nós, como ele dizia, Jesus é o exemplo da evolução, é da manjedoura à cruz. Manjedoura, simplicidade, cruz, renúncia. Então que nós possamos aproveitar a nossa oportunidade, que nós possamos aproveitar o nosso tempo, tanto com os livros que falam da vida do Chico, quanto com os livros trazidos por aquelas mãos abençoadas, que muito nos amplia a maneira de vermos a vida e o nosso semelhante. Que Jesus, este nosso amigo, este nosso companheiro, nos dê força, nos dê ânimo para continuarmos em nossa jornada, cada um de nós enfrentando as lutas, os conflitos, os medos. E que possamos, juntos, vencer a todos esses turbilhões que nós estamos passando. Muita paz no coração de todos. Queridos companheiros, como foi rápido, o tempo passou tão rápido. Nós teríamos aqui um pouco mais de tempo, não é isso? E meu caro jovem André Luís continua aqui na nossa terra, Portugal, a falar de Chico. Porque hoje está diferente, evidentemente, mas há um débito de nós falar de Chico e buscar Chico, sendo ele o intermediário direto do Cristo. Por isso, onde você for aqui na nossa terra, Portugal, fale de Chico, porque há um déficit dessa alma tão querida que realmente trouxe um exemplo
para o mundo, digamos assim. André Luís, muito obrigado. Volte sempre, é sempre muita alegria ver você. Temos inveja de você jovem que tem aí um caminho para divulgar a doutrina que tanto nós necessitamos. Nós vamos então para o encerramento e agradecemos mais uma vez ao nosso caro jovem